Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 19/9/2024. Cenário que a gente teve hoje foi cenário vendedor, confirmando o movimento que a gente tinha comentado ontem, buscando na primeira média de 200, região de topo. Nos estudos aqui, ó, a gente pode analisar que o mercado veio buscar os alvos que a gente tinha comentado no fechamento, confirmando esse cenário de rompimento, né? E aqui o mercado ficou brigando entre suporte e resistência. Média de 200, a gente vê aqui. Novamente hoje ele tentou buscar, não teve força. Entrando força vendedora, vindo buscar na região de FIBO aqui, né? Então, a gente já tinha visto, né, ontem no fechamento, alertado, né, tudo. No dia que hoje, já tinha mapeado, né? Então, aqui já estava bem mais claro, né? A gente já estava de olho nessa fibra, ó, vou deixar ela nível 5, ó, que era a região que estava brigando no mercado. A gente já sabia que a partir do momento que ela rompe essa região, ela tende a buscar esse alvo aqui embaixo que está confluindo com esse topo, né? Então isso daqui também é mais uma confluência que a gente estava atento, né? Vamos para o cenário hoje. Hoje o mercado ele já começa com um movimento. Ontem terminou nessa região de fundo, né? Deixa eu só tirar esses daqui, vou deixar ali para cima para depois vir explicando, né, passo a passo. Então hoje o mercado já começa nessa região de gap, que era a região desse fundo aqui, né, que o mercado ficou brigando aqui no passado, né? Era uma região muito forte. Então, e tinha essa região desse fundo aqui, ó, que era todo esse cenário, ó, tá vendo? Então hoje o mercado já começa puxando, né, fazendo esse gap de alta aqui, ó. Já estava nesse gap de alta no dia. Ele começou até brigando aqui e subiu antes da abertura. No começo do dia entra a força compradora, busca até a região de topo. Só que aqui a gente vê que faz um topo mais baixo, né? Nesse momento entra força vendedora. Vou deixar no 2 minutos nesse cenário poder explicar, ficar mais detalhado. Então, a partir do momento que o mercado falha, né, a gente vê que aqui, ó, nesse momento, ele tentou buscar 2 vezes. Aí entra a força vendedora, porque aqui também tinha uma região de fibra aqui, ó. Então, entra a força vendedora, só que aqui, ó, o mercado, ele faz um movimento mais baixo, né, do topo, né. O mercado já começa, ó, na impulsão, faz a correção, tenta buscar topo. Não tem força. Faz uma correção daí referente a essa perna. Aí nesse movimento ele já faz um movimento mais baixo, fazendo um topo mais baixo aqui. A gente vê que fez esse degrau aqui, né? O mercado foi fazendo um degrau aqui, né? E aqui ele já começou a entregar esse movimento. Aí chega, rompe a região, né? Aqui do passado, que tinha acabado de acontecer. Então tinha essa região para o mercado segurar desse fundo, que era o candle do dia da abertura. A gente vê que o mercado fica brigando dentro desse cenário, né, no começo do dia. Só que aí a gente teria outra visão, que era a visão dessa perna. Então poderia entrar força na região de 50%. Então a partir do momento que o mercado corrige aqui, a gente vê que chega na região de 38, tenta ganhar força. Só que não tem força, né? Deixa eu só ver onde eu coloquei. Tá. Aqui, ó. Então vou explicando a visão micro aqui. E aqui a gente já estava atento porque aqui em cima já tinha falhado, né? Dos compradores busca a região de topo. Então nesse movimento aqui a gente estava guardando nas regiões de 50%. A gente vê que chega novamente à região de 50%. Só que, ó, o candle do dia tinha que ficar atento, né? A gente vê que ele não consegue passar porque está sempre fazendo topo e fundo mais baixo. E nessa última tentativa aqui, ó, de 50%, que também conflui com essa daqui, ó, a gente vê que o mercado não consegue passar. Vou deixar no 2 minutos aqui de novo, fica mais detalhado aqui, né, o cenário. Ó. Então, a partir do momento que ele rompe esse candle do dia, chega na região de 50%, mas faz um topo mais baixo. Nesse momento aqui, ó, a gente já vê que entra a força compradora, vendedora, desculpa.
E o mercado tenta buscar novamente aqui, ó, essa região de 61%, entra a força compradora aqui, mas aqui não dá nem tempo dos vendedores, né? Porque novamente, ó, as regiões estão favoráveis mais para acelerar o preço dos vendedores, né? Então aqui novamente, ó, porque o mercado veio rompendo, né, essas estruturas, ó, e não teve força, né? Então aqui a gente tinha um gap para o mercado buscar, a gente vê que o mercado acelera mesmo, vem buscar essas regiões de gap, né? Então a partir desse momento aqui também, aí o mercado já desce até a região de gap, né? E chegando nessa região de fundo, o mercado tenta segurar novamente, faz uma correção, né? E só que como a tendência estava de baixa, então não adiantava ficar com viés de compra nesse cenário, por quê? Porque o cenário que eu estava prestando atenção era esse daqui, ó, né? Então como ele rompeu esse cenário aqui, ele vinha buscar a região de gap, né, que era o primeiro ponto de parada dele, e região de fundo, né? A gente vê que chega na região de fundo aqui, ó, falha de dar continuidade, né, nesse rompimento. Então aqui entra, ó, força compradora, só compradores praticamente nessa subida eles fizeram uma perna, duas, três, na quarta já falharam, né, demonstrando que tava com fraqueza, né? E a gente pode ver que no dia tá muito mais forte o movimento vendedor, né? Se a gente fosse colocar uma FIBA aqui nessa região dessa última perna, trava nessa região de 61%, né? Aqui, ó. Então isso daqui já demonstrou. Aqui, novamente, o mercado, além de ter feito um topo duplo aqui, o mercado chega, rompe essa região, fazendo um pivô de baixa. Nesse momento, acelera novamente para a região de fundo, falha novamente, mas mesmo assim, ó, o mercado busca a primeira região e segunda região dessa FIBA, ó, tá vendo? No cenário aqui também, que a gente teria aqui do dia, ó, a partir desse movimento, eu acredito que aqui ele também buscou regiões de alvo, né? Isso mesmo. Então o mercado hoje foi bem direcional, né? Aqui também eu ia mostrar uma outra, ó. Analisando desse cenário aqui de cima, que travou nessas regiões de fundo, 50%. Deixa eu deixar aqui na... Ó. Como o mercado travou aqui nessa região de 50% dessa perna, a gente vê que ele fica brigando aqui, né? Igual hoje no cenário que tava. E a gente vê que, ó, ele vem praticamente no primeiro alvo, né? Após esse rompimento, ó. Então, confluindo o porquê que ele ficou brigando aquele cenário, que também era um suporte de resistência, né? Então tem várias fórmulas de a gente colocar nessa ferramenta para poder rastrear o emocional, né? Onde tá os alvos, né? O que o pessoal tá enxergando e tal. Então, a gente sabe que ele tem alvos mais aqui abaixo, que seria... Vou deixar nesse outro layout. Dessa perna aqui, né? Vou tirar esse daqui. A gente tem esse espelhamento. A gente sabe que até mais da metade ele vai buscar. E a gente pode ver isso, ó, que metade do alvo que ele já foi buscar, ó. Metade do alvo ele já veio. Se o alvo inteiro é de... Deixa eu deixar travado aqui. Ó, se a gente está falando de 3.000 e poucos pontos, já buscou 2.000, né? 3.700, metade já veio lindo aqui no alvo, né? Lateralidade é isso, né? É batata, né? Então o cenário que a gente pode aguardar aqui é ver como agora o mercado reage nessa região de 38%, né? Que ainda assim é uma região de FIBO. Regiões de topo e tal. Ó. Aqui ele parou nesse primeiro alvo aqui, ó. Tá vendo? Ali em cima que o mercado ficou brigando. Foi nesse outro alvo aqui, ó. Tá vendo? Ó.
Primeira vez que o mercado segurou, segundo. Então tudo tem um porquê no preço, né? O preço sempre tem um ponto de parada, né? Por quê? Porque aqui no passado foram regiões que o mercado veio fazendo esse movimento, né? Ó, fez um movimento de baixo, fez um movimento comprador, descia, movimento comprador. Então nessas regiões são regiões que o mercado tende, né, a sentir para poder fazer essa correção, né? Então o que a gente pode esperar? Fez um candle vendedor, né? Bem forte hoje. A projeção ainda assim é vir buscar nessa região desse topo, região de 50% dessa perna, né? Mas como vai chegando nas regiões aqui, a gente tem que ir interpretando sem ficar com viés, né? Esperando, aguardando o movimento do preço, né? Pra gente poder vir descendo junto com o preço, né? Seguir a tendência, né? Vamos ver aqui. Aqui ele conflui com o alvo, ó. Conflui também com o alvo, que tende a buscar. Aqui em cima também tá confluindo, né, ó, nessa última perna que o mercado fez para esse fundo, ó. Todos dão no alvo, né? Todos dão exatamente, né? Se a gente pegar do dia aqui, também dá no alvo. Então, esse foi o fechamento hoje. A probabilidade é de ainda queda, né? Se ele volta para retestar, tal, a gente sabe que ele tem essa perna para testar, ou pode vir buscar topo, último topo, né? Então daí sentindo o topo faz a correção, tal, e continua descendo. Ou ele começa a brigar aqui ainda nessa região de fibo, tal, que é de toda essa perna, né? Então esse foi o fechamento hoje do dia 19/9/2024.